Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos, a gente vai dar continuidade ao capítulo que trata sobre o círculo ou circunferência. A gente vai ver algumas propriedades aqui que giram em torno do conceito de arco e suas consequências, certo? Então, bora lá. Primeiro, nesse vídeo, eu vou apresentar algumas definições e duas proposições que vão ser os exercícios 1 e 2 da lista 6, que eu vou enviar essa semana. Esses exercícios eles estão enunciados aqui e a resolução deles fica como exercício de maneira a complementar a teoria. Então vamos para a primeira definição. Então olha só, a gente considera dois pontos A e B de um círculo, certo? Então você considera dois pontos A e B sobre um círculo e com isso esses dois pontos definem dois arcos, certo? Daí a gente tem esses dois casos aqui. Se a corda AB é um diâmetro, então esses arcos, o de cima e o de baixo, são chamados de semicírculos, certo? Então, quando a corda for um diâmetro, ou seja, quando passar pelo centro, os arcos de cima e de baixo são chamados de semicírculos. Os semicírculos, esses arcos, né, eles são essas figuras aqui, ó, metade do círculo aqui, metade do círculo aqui. Esse é o caso onde a corda é um diâmetro. Agora, se a corda não for um diâmetro, ou seja, não passar pelo centro, a gente vai ter dois arcos. Esse arco de cima aqui e esse arco de baixo aqui. Nesse caso, eles são chamados de acordo com o seu tamanho, arco menor e arco maior, beleza? Então, a gente tem dois semicírculos aqui, arco menor, arco maior. E, consequentemente, a gente tem definido esse ângulo, AOB. Esse ângulo é chamado de ângulo central, porque o seu vértice passa pelo centro, certo? Então, dadas essas definições, a gente já pode ir para a proposição 4. O que diz a proposição 4? Ela diz que, em um círculo, cordas congruentes determinam ângulos centrais congruentes. Essa demonstração fica como exercício e ele é o próprio exercício 1 da lista 6, certo? É uma demonstração bastante simples, eu só vou contextualizar aqui geometricamente. O que ele diz é o seguinte, que em um círculo, olha só, cordas congruentes, então se eu pegar num rascunho aqui, pego duas cordas congruentes, aqui uma corda AB, certo? E vamos supor que a gente considera aqui uma corda CD, congruente a ela, certo? Ou seja, esse comprimento coincide com esse. Então, em um círculo, cordas congruentes determinam ângulos centrais congruentes, ou seja, eu considero o ângulo central correspondente aqui e considero o ângulo central correspondente aqui, certo? Aqui está um ângulo central, aqui está o outro. O que diz a proposição é que, se essas cordas são congruentes, então os ângulos centrais são congruentes. Essa demonstração é bastante simples e ela vai seguir do caso lado, 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 né? E aí fica como exercício para vocês o exercício 1 da lista 6, beleza? Essa é a proposição 4 que decorre dessas definições. Tem uma demonstração bastante simples. Bom, aí vamos para a próxima definição aqui. Aqui a gente segue uma ideia semelhante da definição e uma proposição que vai ser o exercício 2 da lista 6. Então vamos lá. O que diz essa definição? Olha só. Um ângulo é dito inscrito em um círculo se seu vértice for um ponto do círculo, certo? E seus lados também cortarem o círculo, certo? Não vale um lado passar lá fora. Ou seja, o vértice tem que ser um ponto do círculo e os seus lados têm que cortar o círculo. Desse modo, eles cortam em pontos B e C. Quando isso ocorre, quando o vértice for um ponto do círculo, esse ângulo aqui é dito um ângulo inscrito nesse círculo. Ele está dentro desse círculo. No caso, vai ser o ângulo BAC. Aí você pode perguntar, tá, esse ângulo aqui, os dois lados, um passa de um lado do centro O e o outro passa do outro lado do centro O. Os dois necessariamente têm que passar em lados, em lados opostos do centro? Não. Pode ser que eles estejam do mesmo lado, ainda vale a definição. Ou seja, eu posso ter o lado AB aqui, certo? Eu posso ter o lado AB aqui e posso ter o lado AC aqui. Ou seja, do mesmo lado com respeito ao centro. Nesse caso, o ângulo BAC também é um ângulo inscrito ao círculo, é somente um outro caso. Isso aqui é uma mera ilustração. Então, esse caso aqui
também está dentro dessa definição de ângulo inscrito. O ângulo BAC ainda é um ângulo inscrito a esse círculo nesse caso, porque satisfaz essa definição, beleza? Bom, essa é a definição de ângulo inscrito. Agora vamos para o item 2, que utiliza essa definição. Ele diz o seguinte: dado um ângulo BAC inscrito, que seria esse caso aqui, BAC inscrito num círculo, B e C determinam dois arcos, certo? Esse arco de cá e esse arco de lá. Aqui, esse aqui ficou menor porque eu peguei esse ângulo mais fechado aqui. Se eu abrir mais ele, esse arco aqui seria maior. Então, não necessariamente esse aqui vai ser o menor. Então, bora lá. Os pontos B e C determinam dois arcos, esse daqui e esse daqui. Aí a gente diz o seguinte: o arco que não contém o ponto A, ou seja, seria esse arco aqui, o arco BC, é o arco que não contém o ponto A. É chamado de arco correspondente ao ângulo inscrito BAC. Ou seja, se você tem um ângulo inscrito BAC, que é esse aqui, né, definido dessa forma, o arco que não contém o ponto A é chamado de arco correspondente a esse ângulo. Ou seja, considerando esse ângulo inscrito, o arco correspondente a ele vai ser esse aqui. É como se fosse o reflexo, né, desse ângulo. Você considera o ângulo inscrito BAC, o arco correspondente a ele vai ser esse arco aqui, ó, BC, certo? Então, esse, por definição, é chamado de arco correspondente a esse ângulo inscrito, certo? Essa é a definição de arco correspondente, que é esse cara. E aí a gente relaciona os dois, olha só. Na figura abaixo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo inscrito, BAC, e eu tenho o arco correspondente. BOC é o ângulo central, que a gente já viu, que passa pelo centro. A gente define a medida do arco correspondente, ou seja, a medida desse arco a gente põe, por definição, como sendo a medida do ângulo central BOC. Ou seja, dado um ângulo inscrito, a medida do arco correspondente, né, a esse ângulo inscrito, por definição, vai ser a medida BOC, ou seja, a medida do ângulo central. Beleza? Então, dado o ângulo inscrito, a medida do seu arco correspondente vai ser essa medida BOC aqui, por definição. E aí, na proposição 5, a gente relaciona os dois, a medida do ângulo inscrito com a medida do arco correspondente, certo? Qual seria? Olha só, todo triângulo inscrito em um círculo tem a metade da medida do arco correspondente. O que significa isso? Olha só, todo ângulo inscrito, que seria BAC, no caso, em um círculo, tem a metade da medida do arco correspondente. Ou seja, o arco correspondente dele é esse, cuja metade é esse. Então, nesse caso, BAC vai ser a metade de BOC, certo? Isso sempre ocorre, ou seja, esse ângulo sempre vai ter a metade desse ângulo. Tá, aí você pode perguntar, e naquele caso onde os dois lados passam de um mesmo lado do centro O? É esse caso aqui, certo? Como que ficaria isso? Porque aqui eu tenho um ângulo inscrito, certo? Um ângulo inscrito BAC. Qual seria a medida do arco, né, correspondente aqui? Porque esse aqui é o arco correspondente, certo? A medida dele é o ângulo central, mas como que vai ficar isso? É só você traçar aqui, ó. Você traça aqui no centro e traça aqui no centro. O ângulo central, cuja medida corresponde ao arco correspondente, é essa aqui. Então, nesse caso aqui, quando passa os dois do mesmo lado do centro, a relação é essa aqui. Então, nesse caso, eu teria BAC, né, a proposição prova isso, como sendo a metade de BOC. BOC. Essa seria a interpretação geométrica nesse caso. Então, em todo caso, vale. Independente de qual seja o caso geométrico, essa proposição vale. Então, esse ângulo é a metade da medida desse ângulo. É isso que está sendo dito aqui, certo? Aí, essa proposição 5, a demonstração dela é o exercício 2. A lista de exercícios está complementando a teoria para a gente conseguir terminar aqui. Esse exercício em particular, essa demonstração, está no livro, essa demonstração está feita no livro, é uma demonstração relativamente longa e eu sugiro que vocês façam ela com cuidado, abram as passagens. É óbvio que esse tipo de demonstração muito longa não cai na prova, mas pode cair parte dela, pode cair passagens dessa demonstração na prova, certo? Então a proposição 2 é o exercício 2 da lista 6, que eu vou enviar ainda essa semana, certo? Com isso a gente conclui esse vídeo, aí a gente vai para 2 resultados que a gente vai provar, certo? Em função dessas definições.